Nesse vídeo, eu e a Daiane vamos falar sobre irrigação e drenagem regional dos membros superiores, que são os braços e as mãos. Eu vou começar falando para vocês sobre as artérias e todos os seus ramos. Bom, no braço, a principal artéria é a artéria branquial. E como a gente pode ver na imagem, a artéria branquial ela passa pelo compartimento posterior do braço. E também ela é uma continuação da artéria axilar. Então, assim, observando a imagem, a gente pode ver que começa lá em cima, na artéria subclávia, onde descendo dá início à artéria axilar e descendo dá origem, à artéria branquial. Ou seja, em outras palavras, a gente pode dizer também que a artéria branquial, ela se inicia na margem inferior do músculo redondo maior. E também termina na região do cotovelo, lá embaixo, onde ela vai se dividir nas artérias radial e ulnar. Nesta outra imagem, é possível a gente ver com mais clareza a artéria branquial e também as suas ramificações. Bom, na parte proximal, a artéria branquial ela está na região medial e na parte distal ela está em outra posição, ela assume uma posição entre o epicôndilo lateral e o epicôndilo medial do húmero. Também ela cruza anteriormente a articulação do cotovelo. Falando agora em relação aos ramos dessa artéria, os primeiros que a gente pode perceber, que a gente pode falar, é os dois ramos que se iniciam, no início da artéria branquial, logo após o final da artéria axilar, que são a artéria circunflexa anterior do húmero e a artéria circunflexa posterior do húmero. Elas meio que envolvem, essa parte superior, essa primeira parte do húmero. Os outros ramos dessa artéria, que a gente pode falar que são realmente ramos, da artéria branquial, são aqueles que vão para os músculos adjacentes e também as duas artérias colaterais ulnares. Essas artérias, colaterais ulnares, existe a superior e a artéria colateral ulnar inferior. E essas duas artérias, mais no final, ali perto do cotovelo, elas geram outras artérias, dão início à artéria recorrente ulnar anterior e à artéria recorrente ulnar posterior. Além disso, também existem os ramos adicionais da artéria branquial, que é a artéria branquial profunda e a artéria nutrícia do húmero. A artéria nutrícia do húmero, essa é a artéria pequenininha, que claramente dá para perceber, ela é pequena, bem na região medial da artéria branquial mesmo, E a artéria branquial profunda é essa que a gente pode ver que está na parte inferior do húmero, que quase não dá para ver, meio escondidinha. E ela vai descendo, dá início, à artéria colateral radial e também à artéria colateral média. E a artéria colateral média, ela também gera a artéria interóssea recorrente. E a artéria colateral radial, ela dá origem também à artéria recorrente radial. E ambas essas duas artérias, ramificações, que eu falei agora, elas também, vocês podem perceber na imagem que elas estão na região do cotovelo também. E agora eu vou falar para vocês sobre os principais ramos da artéria branquial. A artéria branquial, então, ela vai entrar no antebraço, a partir do braço, obviamente, e aí ela vai passar através da fossa cubital. No ápice da fossa cubital, que ela vai se dividir em seus dois principais ramos, que, como eu já falei antes, são as artérias radial e a artéria ulnar. A artéria radial, ela se origina aproximadamente no colo do rádio e ela vai passando pela face lateral do antebraço. Ela deixa o antebraço, ela vai passando ao redor da região lateral do punho até chegar à mão, como a gente pode ver na imagem.
E os ramos dessa artéria radial originados no braço é a artéria radial recorrente, o ramo carpal palmar e o ramo palmar superficial, que são esses 3 ramos em negrito, né, que mais na região da mão, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês mais depois, quando eu chegar na região da mão. Agora, em relação à artéria ulnar, ela é maior do que a artéria radial. Ela passa no sentido distal ao lado medial do braço. Em outras palavras, e mais resumidamente, ela deixa a fossa cubital, atravessa o antebraço e chega à mão. E os ramos, né, que são originados do antebraço dessa artéria é a artéria recorrente ulnar, a artéria interóssea comum, várias artérias musculares e também 2 pequenas artérias carpais, que é o ramo carpal dorsal e o ramo carpal palmar. Outra coisa que também a gente pode observar é a primeira ramificação da artéria ulnar, na região medial do antebraço, né? A artéria ulnar, ela se ramifica e ela gera a artéria interóssea comum. A artéria interóssea comum, ela vai gerar 2 artérias, que é a artéria interóssea posterior e também a artéria interóssea anterior. Além disso também, a gente pode observar as várias arteríolas dessas artérias, né, que a gente pode ver na imagem, esses pequenos vasinhos sanguíneos que são gerados a partir dessas ramificações. Agora eu vou falar para vocês das artérias das mãos. O suprimento sanguíneo para a mão, ele é dado pelas artérias radial e ulnar. Essas 2 artérias, elas formam 2 arcos vasculares interconectados na palma. Um é um arco superficial e outro é um arco profundo. E os vasos para os dedos, os músculos e articulações se originam desses 2 arcos. A artéria radial, ela contribui para o suprimento do polegar e da região lateral do dedo indicador. Como a gente pode ver na imagem, é essa setinha verde, né, que ela indica, né, e esse tracejado no meio do dedo indicador indicam, né, a parte que é suprida principalmente pela artéria radial. Já os dedos remanescentes, né, os outros 3 dedos e também o lado medial do dedo indicador são supridos principalmente pela artéria ulnar, que seria essa seta vermelha, né, que ela está indicando que é suprido principalmente pela artéria ulnar. Essa artéria ulnar, ela entra na região medial do punho, lateralmente ao osso pisiforme. Também distalmente, essa artéria é medial ao âmulo do osso amato e ela vai se dirigir lateralmente através da palma e ela vai formar o arco palmar superficial. Já em relação ao arco palmar profundo, né, existe um ramo da artéria ulnar na mão, que é o ramo palmar profundo, e ele vai se curvar medialmente ao redor do âmulo do osso amato também, até chegar à artéria radial. Em outras palavras, mais simplificado, a gente pode olhar essa imagem e observar que a artéria ulnar, ela vai liberar, né, esse ramo, que é o ramo palmar profundo, que vai se curvar medialmente e vai chegar até a artéria radial. Os ramos do arco palmar superficial, eles são uma artéria digital palmar na região medial do dedo mindinho, né? Que é essa primeira artéria que a gente pode ver que vai ir até lá em cima no dedo mindinho. E também 3 grandes artérias digitais palmares comuns, e são essas 3 outras artérias, né, que chegam até os outros 3 dedos. Na região dessa seta vermelha, né? Que, como eu falei, é onde o suprimento ele ocorre principalmente pela artéria ulnar. Bom, falando agora, né, sobre, entre aspas, a perspectiva da artéria radial, a artéria radial ela vem, né, ela se curva ao redor da região lateral do punho e vai penetrando anteriormente para o dorso da mão. E no dorso da mão, ela vai chegando até ter acesso ao plano profundo da palma, né, e até formar o arco palmar profundo. Porém, antes dela penetrar o dorso da mão, essa artéria ela dá origem a 2 vasos, que é um ramo carpal dorsal e a primeira artéria metacarpal dorsal.
Essas duas artérias elas ficam um pouco escondidas, né, por estar na parte da palma da mão, mas também é importante mencionar elas também. O ramo carpal dorsal, ele vai originar 3 artérias dorsais do metacarpo, que vão se dividir em pequenas artérias digitais dorsais que vão entrando nos dedos. E a primeira artéria metacarpal dorsal é a que vai suprir os lados adjacentes do dedo indicador e do polegar, como eu falei anteriormente. Falando agora mais especificamente sobre a irrigação das artérias nos membros superior, né, no braço, no antebraço e nas mãos, no braço, essa irrigação ela é feita pela artéria branquial. A artéria branquial ela vai ser responsável por irrigar os músculos do braço, né, anterior e posterior, e também irrigar a região do cotovelo, em associação, né, com os vários ramos que eu já citei mais ou menos a localização de cada um deles antes. Já no antebraço, as maiores artérias, né, do antebraço, elas estão no compartimento anterior e elas passam distalmente para poder suprir, né, as mãos e também dar origem a vasos que vão suprir o compartimento posterior. E nas mãos, como eu já falei anteriormente, o suprimento sanguíneo ele é dado pelas artérias radial e ulnar, né, pelos arcos palmares, né, pelo arco palmar superficial e pelo arco palmar profundo e pelas ramificações, né, que são geradas por eles. E agora eu vou mostrar para vocês um esquema, né, um resumo de tudo que eu já falei antes, né, das artérias, né, e da sua circulação no nosso corpo. Basicamente é da artéria aorta, que vai para a artéria branquial, né, que se divide em duas artérias, a artéria radial e a artéria ulnar, que chega, né, até as mãos nos arcos palmares profundo e superficial, né, e as suas ramificações que chegam até os dedos. Agora eu vou falar sobre as veias, que são estruturas que conduzem o sangue de volta para o coração. Lembrando que todas as veias do membro superiores vão se encontrar na veia cava superior do coração, ou seja, elas drenam o sangue para essa veia principal de entrada do coração. Como eu disse antes, no membro superior teremos a principal veia de entrada para o coração, que é a cava superior. Então, basicamente, o sistema de drenagem é dividido em 2 sistemas, um sistema profundo e o outro superficial. Para situarmos com a ilustração, o primeiro membro, olhando da nossa esquerda para a direita, está representando a região palmar, e o segundo membro está representando a região dorsal. Agora vamos falar sobre o primeiro membro, que evidencia a região palmar. Esse membro, ele fala sobre o sistema profundo, que ele representa esse sistema porque ele consiste em veias digitais, arco palmar, que é profundo, então dará origem à veia radial, e o arco palmar superficial, que dá origem à veia ulnar. Quando as veias ulnar e radial se unem na região do cotovelo, formam a veia braquial, e essa veia continua a partir da veia axilar e depois da veia subclávia, que está na região da clavícula. Agora, seguindo para o segundo membro, que evidencia a área dorsal da mão, vamos falar do sistema superficial, que é formado a partir das veias dorsais do arco venoso dorsal. Basicamente, temos duas grandes veias superficiais nos membros superiores. A veia cefálica, lateralmente, que ela vai se unir lá na veia axilar, e a veia basílica, que sobe medialmente e se une na veia braquial, formando a veia axilar. Na veia axilar, gente, como o próprio nome diz, ela passa na área da axila. Nessa imagem dá para perceber melhor as veias, onde elas estão situadas e como elas comportam. Pela veia arterial, dá para perceber que sempre vai haver 2 veias, as veias braquiais emparelhadas. São veias profundas que acompanham as artérias. Buscando um melhor entendimento aqui com uma imagem melhor, porém ela basicamente mostra o caminho da drenagem do sistema superficial.
que, lembrando, começa pelas veias dorsais, ou seja, o braço aqui ele está evidenciando a região dorsal da mão. Então, a drenagem no sistema superficial, ela começa pelas veias digitais dorsais. Depois vai para o arco venoso superficial dorsal, depois veias dorsais metacarpais. Essas últimas se localizam na mão, na região dorsal mesmo. Em seguida, vai para a região do antebraço, pela veia cefálica, juntamente com a veia basílica. Como vocês podem observar, a cefálica lateralmente e a basílica medialmente. A veia basílica vai para a veia braquial e em seguida para a veia axilar. No entanto, a veia cefálica já segue diretamente para a veia axilar, como vocês podem ver acima. Depois da veia axilar, a drenagem vai para a veia subclávia, que fica na região da clavícula. Ela passa por baixo ali e vai para a veia braquiocefálica. E depois veia cava superior, que é para o coração. Agora já sabemos que as veias têm dois sistemas de drenagem, as superficiais e as profundas. Aqui está uma tabela que fala de cada situação e das respectivas veias que estão presentes e a região do braço que é drenado. Então, basicamente, se for falar veia cefálica, basílica e mediana, já pode saber que são o sistema profundo, que drena a região da face lateral do membro superior, face medial do membro superior, palma da mão e antebraço. Agora, da situação profunda, que também é a mesma situação nas artérias. Estão presentes aí as veias radial, ulnar, braquial, axilar e subclávia. As regiões são drenadas é face medial do antebraço, face lateral do antebraço, antebraço, cotovelo, braço e húmero, braço axilar e parede torácica superolateral, braço, pescoço e parede torácica. Agora é um resumo por meio de esquemas que representa a drenagem nas veias. Este sistema representa a drenagem do sistema profundo, que começa com as veias digitais na região palmar, que em seguida passa para a veia metacarpal, o arco venoso superficial e profundo. Do arco venoso superficial vai para a veia radial e do arco venoso profundo para a veia ulnar. E assim eles juntam na veia braquial, na veia axilar e em seguida veia subclávia, braquiocefálica, veia cava superior até o átrio direito do coração. E no segundo esquema, o sistema superficial, que começa com a veia digital dorsal. Vai para as veias dorsal metacarpal, arco venoso superficial dorsal, cefálica acessória direita, que as imagens não mostram muito, mas há essa veia e aqui a gente está mostrando basicamente para um melhor entendimento. Mas é importante salientar isso e que também há vários ramos. Voltando aqui para a explicação, esta cefálica acessória vai direto para a cefálica direita e o arco venoso superficial dorsal dessa drenagem vai direto para a cefálica direita e basílica direita. A basílica segue para a braquial e a cefálica direita diretamente para a veia axilar. Da braquial vai para a veia axilar, juntam e vai para a subclávia, depois para a braquiocefálica e após da braquiocefálica a veia cavo superior.